impressionado com o pastor Adriano, eu até procuro elogiar ele antes de ministrar, para ver se ele tem um coração mais maleável comigo. Ainda fala para mim, fique à vontade com aquilo lá. Eu agradeço muito a Deus por esses 36 anos. Lembro-me muito do pastor Leolino. Caminhamos por um bom tempo juntos. O esposo da minha amada também. Mas uma caminhada de uma igreja não é fácil, irmãos. Para você poder hastear uma bandeira de vitória e celebrar 36 anos, não é fácil, não. Diante do momento que estamos vivendo, tão confuso, no meio evangélico na face da terra. Tantas doutrinas, tantas guerras entre pastores, entre as denominações. O ímpio olha hoje e diz assim, eu não quero aceitar esse evangelho, nem eles se compreendem e vêm pregar amor. Mas Deus tem nos dado uma caminhada. E eu sou grato a Deus pelo ministério. Eu estive já aí há 5 meses com dificuldades em função de uma cirurgia. Só o pastor Adriano conseguiu me tirar, porque as dores são muito fortes. E eu estou de molho há um tempo e espero breve recomeçar. Mas quando ele me convidou, eu senti muita alegria no meu coração, inclusive para rever os pastores amados e a igreja de Suzano, que há tempo a gente não vê. Queridos, eu tenho muita dificuldade de pregar em aniversário. Você procura de Gênesis a Apocalipse e não acha nada. E você fica, mas meu Deus, eu vou pregar o quê? Não é? No aniversário. E eu tive, na noite passada, não esta outra, um sonho aflitivo. E quando eu acordei, no meio do sonho, eu já havia preparado alguma coisa no meu coração para ministrar aqui. E quando eu acordo daquele sonho um pouco aflito, o Senhor falou comigo. E uma esposa de um pastor que há alguns anos já não nos víamos e nem falávamos, me manda uma mensagem às 4h42 da madrugada. Não uma mensagem ela falando, mas uma oração dela por mim. Pedindo a Deus que Deus nos abençoasse naquilo que íamos fazer hoje. E depois dessa mensagem dela, Deus colocou no meu coração o que Ele queria que nós trouxéssemos nessa noite. Não é a minha vontade, é a vontade do Senhor. Abra a tua Bíblia, no capítulo 53 do livro de Isaías. Isaías 53, verso de número 8. Eu vou tentar falar de 2.700 anos em 34 minutos.
é uma injustiça. Se houver alguma privação, como o pastor Adriano é liso em botar a culpa nos outros, eu também vou copiá-lo, a culpa é dele. Isaías 53, verso 8 diz assim: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Senhor, fale conosco, nesses momentos, nesses minutos, nos dê a graça de ouvir a Tua voz. E que o nosso coração esteja aberto para isso. Eu te peço agradecido no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Meus irmãos, nós temos aqui no capítulo 53 de Isaías uma visão profética. Mas o impressionante é que dentro dessa visão profética, que esse homem que inicia o seu ministério profético por volta do ano de 740 antes de Jesus, e ele profetiza por 40 anos, portanto, entre 740 e 700 antes do Senhor Jesus, ele escreve esse capítulo. E ele traz nesse capítulo 3 revelações claras para nós. Primeiro, ele revela o sofrimento e a morte do Senhor Jesus Cristo. Depois ele revela a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E por último ele revela a geração da igreja. Porque ele fala que o Senhor veria a sua posteridade. Mas ele coloca uma pergunta no meio de tudo isso, dizendo: eu estou trazendo o relato da morte que vai acontecer daqui 700 anos. Eu estou trazendo o relato da ressurreição. Mas eu ainda não posso falar sobre uma coisa. Quem vai contar o tempo da vida dele? E eu, quando na madrugada conversava com o Senhor nos falava que para contar, para falar sobre ele, precisa ser preparado. Tem muitos falando do Senhor sem conhecê-lo. Tem muitos pregando e ensinando sobre ele, sem ter tido com ele uma experiência íntima, uma marca. E hoje nós estamos vendo essa balbúrdia no mundo, tão confuso, aonde os líderes muitas vezes têm sido instrumentos para afastar a própria noiva da essência do evangelho deixado pelo Senhor. E eu quero rapidamente transportar esses 700 anos, em que agora foi gerada uma posteridade. E o Senhor entrega na mão dessa posteridade a responsabilidade de falar sobre ele. Meus irmãos, pregar não é difícil. Muitas vezes conscientiza-se de que basta saber ler para poder pregar. Mas esse próprio escritor profético, Isaías, lá em 29:11, ele diz assim: dá-se o livro ao que sabe ler, dizendo, lê isto.
E aquele que sabe ler vai dizer: não posso, está selado. Há riquezas escondidas ainda por trás do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 2:2 diz que os vossos corações estejam unidos pelo amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Cristo ainda continua sendo um mistério. Efésios 5:32 diz que agora há um outro mistério entre Cristo e a sua igreja. Dentro da palavra há tesouros escondidos. Paulo diz que é escolhido para trazer as riquezas incompreensíveis de Cristo. O próprio profeta Isaías diz que o Senhor tem nos escolhido para trazermos os tesouros escondidos em Cristo. E Colossenses 2:3 diz: em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria, da inteligência. Mas como falar dele se eu não tiver com ele uma intimidade? Como falar dele se não houver algo tremendamente glorioso na vida de quem vai falar? A palavra diz que ninguém conhece o filho senão o pai, e a quem o pai quiser revelar quem é o seu filho. Para eu falar, para eu contar da vida, desde que o profeta está dizendo da sua morte e ressurreição e do gerar da sua posteridade, para eu falar, eu preciso que Deus revele. Isso fica claro quando o Senhor fala com Pedro. Pedro, quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem João Batista, outros dizem Senhor Elias, outro um dos profetas, mas o Senhor não estava preocupado com o que os outros diziam. O Senhor disse para Pedro: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ah, Pedro, não foi a carne, não foi o sangue que te revelou, foi meu Pai que está nos céus. Nós dependemos dessa revelação. O completo da vida do Senhor está aqui dentro desta palavra. Nada mais precisa ser acrescentado. O que precisa ser acrescentado é o iluminar dos olhos do nosso entendimento para conseguir enxergar o que está escondido. Esse mistério que por todos os séculos esteve oculto, agora tem sido revelado àqueles que o amam. Para falar de Cristo, eu preciso conhecê-lo na intimidade. E quando o profeta pergunta e diz: quem contará o tempo da sua vida? Meus irmãos, dentro das Escrituras está literalmente escrito 33 anos e meio da vida do Senhor, 3 anos e meio do seu ministério, mas o próprio apóstolo João diz que se fôssemos contar tudo que o Senhor fizera, nem os livros do mundo comportariam tudo isso. E aonde está tudo isso? Que tão poucos falam. Eu vejo hoje, com muita tristeza no coração, barbaridades terríveis sendo ditas em nome do Senhor. São 36 anos pregando a palavra nesse lugar. Muitas vezes olha-se para esse lugar e muitos líderes têm dito: mas meu Deus, nós somos pequenos em relação a tão grandes movimentos cristãos. O que acontece conosco, meus irmãos? Quando eu leio o livro de Mateus, eu vejo muitos
deixarão, muitos serão enganados, muitos se afastarão, muitos se enfraquecerão, muitos são chamados, mas são poucos escolhidos. A verdade é que eu preciso entender esta verdade. Nós estamos caminhando num tempo muito difícil, aonde o Evangelho tem sido maculado pelos projetos humanos. Mas o Senhor sempre preservou alguém. E no transportar de Isaías para o Novo Testamento, como foi encenado aqui nesta noite, o Senhor gera lá na cruz a sua posteridade, a sua igreja. Meus irmãos, e dentro dela, no início, no princípio da igreja primitiva, o Senhor escolhe homens para transmitir uma realidade verdadeira do Evangelho. Homens que não tinham a sua vida por preciosa. E ele escolhe 12 homens. Uma igreja, uma posteridade aparentemente tão pequena. No meio dos 12, um traiu, outro negou, outro não creu. Mas quando eu olho para a vida desses homens, eu vejo que o Evangelho chegou até nós. E hoje somos a realidade do Evangelho, proclamado por homens, sujeito a paixões humanas, mas que tinham uma visão verdadeira da essência dessa palavra. E eu quero falar sobre um hoje. Muito rapidamente, abra no capítulo 20 do apóstolo João. E eu quero falar como Deus trabalha naqueles que hão de falar e de contar do tempo da sua existência. Para falar de Cristo, antes precisamos passar por um processo. Aqui no capítulo 20 do Evangelho de João, perdão, amados, 21. No capítulo 21, eu vou ler a partir do verso 18. Preste atenção nisso. Jesus havia ressuscitado. Pedro o havia negado. E agora Pedro tem um encontro com o Senhor. E quando eles estavam pescando, alguém olha para a praia e vê um homem na praia. E João diz assim: é o mestre. Imagine Pedro naquele momento, porque ele não tinha visto o Senhor desde o negar. E agora ele vai encontrar-se com o mestre. O que não passava na cabeça desse homem, dizendo: eu o neguei, ele ressuscitou, ele está vivo aí, eu vou me encontrar com ele, o que será de mim? É inocente. Pedro então agora vai ao encontro do Senhor. E a primeira pergunta que Jesus faz a ele: Pedro, tu me amas? Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Sabe qual é a nossa maior vitória? É que Deus nos conhece por dentro. Ele não trabalha nas nossas vidas segundo ele vê fora.
Ele trabalha segundo o nosso interior. Não temos como enganá-lo, como ele também não deixa de trazer à tona tudo aquilo que está dentro de nós. Pedro, tu me amas? Pedro disse, tu sabes que eu te amo. Quando Paulo disse, Senhor, o bem que eu quero estar dentro. Este bem eu não faço estar fora. Mas o mal que eu não quero estar dentro. Esse eu faço estar fora. Deus não olhou para as atitudes externas de Paulo, Deus olhou para aquilo que estava dentro. Deus trabalha na tua vida segundo o que há dentro de você. Muitas vezes quem analisa as tuas atitudes externas te condenam, mas o Senhor te avalia por dentro. E agora Pedro vai viver isso. Agora ele encontra o mestre e passado esse primeiro momento, ele vai conversando com o Senhor Jesus. Eu queria que você ouvisse bem o que eu vou falar. Jesus vai conversando com Pedro e atrás vem João, o discípulo a quem Jesus amava. Pedro diz assim, Senhor, e deste que vem vindo atrás, o que será dele? Jesus disse para Pedro, não é da tua conta. Aquele era o momento de Pedro tratar dele com o Senhor, não dos outros. Muitas vezes nós nos preocupamos tanto com os outros que esquecemos de nós. Jesus disse assim a Pedro, olha aqui no verso de número 20. Pedro, voltando-se, viu que o seguia, aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito. E que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a esse, disse a Jesus, Senhor, e deste, o que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique, João tinha 30 anos de idade. O complemento, até que eu venha, João tinha 90. 60 anos separaram João do momento em que Pedro perguntou e que Jesus disse, se eu quero que ele fique, até o momento do Senhor complementar dizendo, até que eu venha, João foi trabalhado por 60 anos. Porque João trazia em si algumas características, porque o Senhor o havia escolhido para um projeto glorioso. João haveria de escrever o livro do Apocalipse, João haveria de escrever coisas tremendamente gloriosas sobre o Senhor, mas João tinha algumas características que não contribuíam para que ele o fizesse. E o Senhor foi necessário trabalhar a sua vida. E eu quero trazer algumas características sobre João. Primeiro, era um discípulo que Jesus tinha um carinho especial. Está aqui o que lemos. Atrás vinha o discípulo a quem Jesus amava. Mas agora eu tenho 4 características da atitude de João que precisava ser mudada. Primeiro, você vai abrir comigo aqui no capítulo 20, no verso de número 9. Eu vou ler a partir do 1, veja bem.
E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo, correndo, e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo, a quem Jesus amava, correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia, não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, a cabeça do Senhor, não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, João, que chegara primeiro ao sepulcro. E o que diz a seguir? Viu? Ora, por que ele não creu sem ver? Jesus já havia anunciado tudo isso, que convinha que ele morresse, mas João só foi crer depois que viu. Bem-aventurados que não viram e creram. Deus tem nos dado esta oportunidade de, sem ver, nós crermos. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso justificador. Ele é o nosso perdoador. Ele é o nosso reconciliador. Na cruz do Calvário ele conquistou tudo isso. Nós não o vimos, mas cremos. E a palavra diz: muitos profetas desejaram ver e ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Jesus ensina a João, através desse verso, que precisamos crer sem ver. Não precisamos ver para crer. Segunda característica na vida desse apóstolo. Nós vamos agora lá no livro de Lucas, capítulo 9. Os irmãos não reparem, às vezes, a minha fisionomia, é que eu sinto dores, né? E no mexer, às vezes, me dá algumas agulhadas, né? Eu rompi o tendão aqui totalmente. E me abriram 4 buracos aqui para cirurgia e 4 furos no osso. E ainda fizeram a raspagem dos terminais nervosos que aqui estão. Então as dores são fortes, irmãos. Tem hora que eu esqueço, né? E eu apoio e me dói. Então os irmãos não reparem, porque me dá assim algumas agulhadas, né? Mas vamos continuar na palavra. Lucas 9. Qual outro problema que João tinha? Nos versículos 55 em diante. Meu Deus do céu, estou preocupado. Gente, segura esse relógio. Pastor, eu te peço em nome do Senhor, não faça mais isso. Há pecado que tem perdão. O resto você pensa o que quiser. Lucas 9. A partir do 51 diz assim: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, quem? Tiago e quem? Lá está aí João. Vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? João era o apóstolo do amor.
João era radical e não gostava de ser contrariado. Olha a atitude dele. Senhor, estão te rejeitando, quer que nós oremos? Cai fogo do céu, queima toda essa corja. Jesus disse para ele: João, de que espírito sois? João era fleumático, raivoso e não levava desaforo para casa. Ele já queria resolver as coisas. Meus irmãos, apóstolo do amor. Mais alguma, Jesus disse para ele: você não é do meu espírito. Eu não vim matar, João, eu vim salvar. Que tipo de oração é essa que você quer fazer? Destruir todos. E ainda usa o exemplo de um profeta? João se converte. Comece a entender por que demorou 60 anos para João estar preparado para fazer o que o Senhor queria. Vamos correr, meus amados. Ah, pastor, você está perdido. Marcos 9:38. Aplique tudo isso à tua vida. Marcos 9:38 diz: e João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, e ele não nos segue. E nós lhe proibimos, porque eles não nos seguem. João era sectarista, gente. Só os da patota dele é que eram os bênçãos. Senhor, está lá pregando em teu nome, mas não fazem parte dos nossos. Sabe o que nós fizemos, Senhor? Mandamos ele calar a boca. Jesus, porém, disse: não lhe o proibais. Nunca batia uma. Não lhe o proibais. Porque ninguém há que faça milagres em meu nome e possa logo falar mal de mim. João, você está enganado. Para de julgar. Note as características que precisamos mudar na nossa vida para falarmos e contarmos o tempo da vida do Senhor. Não julgue. Não seja impetuoso, já queira destruir. Já quer, meus irmãos, definir o alvo de algumas vidas como o inferno, dizendo: Senhor, eu vou orar para o Senhor destruir. Tem gente, meus irmãos, que ainda traz às escondidas a seguinte atitude: escuta, fulano te causou dano, o que você vai fazer? Eu entrego nas mãos de Deus. Mas por dentro está dizendo: destrói ele, Senhor. João era sectarista. Fazia acepção. Não faça. Porque enquanto tivermos essas atitudes, não teremos condições de falar dele, de contar o tempo da vida dele. Mas vamos para frente, meus irmãos. Marcos 10, 36 e 37. E Jesus lhes disse: que quereis que eu vos faça? E eles disseram:
concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Era João e Tiago de novo. Sabe o que João estava pedindo? Honra. Era desejoso de honra. Senhor, deixa o meu irmão sentado do teu lado e eu do outro. Jesus virou para eles e disse assim: não sabeis o que pedis. Meus irmãos, não batia uma de João. Todo mundo critica Pedro. Olha aqui o apóstolo do amor. E 60 anos para preparar esse homem. Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que ele fique, que ele permaneça vivo, porque nesse momento em que o Senhor está trabalhando João, quando ele chega, meus irmãos, no estágio da vida dele, pastor em Éfeso, cuidando de Maria, com 90 anos, levanta-se o imperador, porque era o único apóstolo vivo. Pedro já tinha sido crucificado de cabeça para baixo, André já tinha sido crucificado como um X, Tiago morto à espada, João Marcos foi arrastado pelos cavalos até ficar só os ossos, não tinha mais nenhum apóstolo vivo, só ele, e com 90 anos ele falava de Jesus. Esse imperador manda chamá-lo. Depois desse tempo de tratativa que ele teve com o Senhor, aonde o Senhor foi trabalhando a sua vida, nesse espaço de tempo de 60 anos, trouxe reflexo sobre ele. Quando o imperador traz ele para o seu palácio, no ano 86, o imperador diz: pare de falar desse Jesus. João, com 90 anos, quase sem forças, disse: eu não paro. O imperador o joga dentro de um tacho de óleo fervente, e aquela fumaça, as irmãs sabem quando vão cozinhar, joga um pedaço de carne na panela, sobe aquela fumaça, e quando subiu a fumaça, ficaram na expectativa de ver João torrado, e João, quando passa a fumaça, estava sorrindo. O imperador olha e diz: esse é filho dos deuses. Manda ele para a ilha de Pátimos, a uma ilha, meus irmãos, onde era cheio de misticismo. Esse imperador cumpriu a vontade do Senhor. O plano de Deus estava lá na ilha de Pátimos. Mandou João para lá. Os soldados nem desciam do barco. Era tanto misticismo que eles achavam que aquela ilha era destruidora. E João então entra numa caverna e ali ele fica, e ali o Senhor vem até ele. Com 90 anos, fala: João, os meus ensinamentos na tua vida foi para te preparar para esse momento. Agora você vai contar sobre a minha vida. Em um minuto eu só quero dizer: João escuta uma voz, diz a palavra no capítulo 1 de Apocalipse, e ele diz assim: virei-me para ver quem falava comigo. Ele não tem mais a visão daquele mestre sofredor, coroa de espinhos, lado furado por uma lança, mas ele vê alguém de cabelos brancos como a lã, olhos como chamas de fogo, da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes, pés como provados, pés como latão, como bronze provado numa fornalha. Ele agora começou a ter condição de ver quem era Jesus. Ele agora vê um Senhor glorificado, passeando no meio das igrejas. Depois no capítulo 4 diz a palavra que ele é arrebatado em espírito até os céus. E lá ele vê um trono e vê um homem, um ancião de dias com um livro na mão, sentado no trono. Ele vê o arco-íris sobre o trono. Você vai me dar 5 minutos, querido? Me perdoe. Eu não posso deixar de falar isso. E ele vê o arco-íris, e é impressionante que Apocalipse começa a falar das tempestades depois do capítulo 6, mas ele vê o arco antes na nossa vida, o arco da aliança, a aliança de vida de Deus conosco, vem antes da tempestade.
Mas ele não se dá por contente. Ele ouve o cântico de um quarteto. Aqueles 4 animais começam a louvar. E ele começa a contemplar aquela visão gloriosa. E depois no capítulo 5, ele olha e começa a chorar. E diz assim, ele vendo o livro na mão daquele ancião. E ele diz, quem poderá abrir o livro? Está aberto. E quem poderá desatar os seus selos? E ele chorava, e um dos anciãos diz, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. E quando ele olha, alguém entra no novo cenário. E quando o ancião disse, eis o leão da tribo de Judá, ele olha e não vê o leão, ele vê um cordeiro. E o cordeiro entra e vai até o ancião e pega aquele livro, desata os seus selos, porque dentro daquele livro estava a minha história e a tua história, de condenação. Mas quando ele pega o livro e ele abre, começa um cântico, não só com o quarteto, agora são serafins, querubins, anjos, arcanjos, começam a louvar, e depois junta-se a esse coral, aqueles que estavam as almas das vidas compradas, de toda raça, tribo, língua, povo e nação, e começam a cantar, digno, digno, é o Cordeiro de Deus, que venceu, para abrir o livro, desatar os seus selos e comprar homens de toda raça, tribo e nação e constituí-los como reis e sacerdotes. 60 anos preparando para esse homem ter esse momento precioso. Eu encerro dizendo, quem contará o tempo da sua vida? Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Tem muita coisa escondida por trás da letra, e que Deus quer te revelar, mas Ele vai te preparar antes, porque Deus não faz as coisas de qualquer forma, e nem entrega nada nas mãos de qualquer um que não tenha sido preparado. Mesmo que ele te leve para o vale, deixa, descansa, deixa Deus te forjar e te preparar, porque está faltando vidas que possam contar da vida do Senhor. Feche os teus olhos. Amado Deus, Tu trabalhaste a vida do Teu servo e Tu o preparaste para fazer a Tua obra. Remove de nós tudo quanto não Te agrada. E ajuda-nos a estarmos como Tu desejas. Para que os nossos lábios se abram para falar a Tua palavra com verdade. Eu peço-te isto agradecido por tudo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu trago essa palavra respaldada por algo que Deus falou comigo dentro do centro cirúrgico. Quando eu tive um infarto. E que o médico e todos ficaram do outro lado, só eu fiquei do lado de cada máquina. Naquele momento o Senhor entrou e disse assim, quanto tempo de vida que eu te dou? 1 minuto? 2?
4 minutos. O Senhor disse assim: eu vou te manter vivo, para que você pregue a minha palavra com verdade e enfatize a tantos quantos te ouvirem, porque líderes meus estão distanciando a minha noiva da verdade do Evangelho. Que Deus prepare nesse lugar, a começar na representatividade do pastor Adriano, vidas que contem o tempo do Senhor. Deus abençoe, amados. Obrigado. Você vai ver lá em São José. Amém, irmãos. Que Deus seja louvado. Eu quero só dar 2 recadinhos. Irmãos, nós preparamos um macarrão ali para vocês. Não vai embora sem comer. A minha esposa e as irmãs da igreja fizeram com tanto carinho. Por favor, antes de ir embora, vá lá na cozinha da igreja, pegue um pouquinho de macarrão, ó, se alimente. Amém? Nós ficaremos muito felizes. E eu quero mais uma vez agradecer a todos pela presença, os que vieram de longe, os de mais perto, né? Eu esqueci de falar, mas está aqui conosco também o professor Michel. Quando vocês chegaram, tinha um pessoal tocando instrumento de sopro aqui, ó. Eu preciso agradecer a vida do professor Michel, que esteve aqui nos ajudando. E também o Guilherme, que foi o segundo professor aqui, né? Foram eles que nos ajudaram. Irmãos, tudo é para a glória de Deus. Eu espero que Deus tenha falado aos seus corações. Eu não sei se mais 5, se mais 10, né, pastor Wagner? Se mais 30. Mas a minha esperança é que esse tempo Deus trabalhe conosco. Porque Ele há de vir buscar uma noiva perfeita. Sem mancha, sem mácula. Uma noiva adornada, bonita, para a glória do Filho dele. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero convidar aqui pastor Cláudio, por favor, pastor Cláudio de Hermelino, para fazer essa oração, para encerrar. E ao término, irmãos, enquanto nós nos cumprimentamos, vamos nos alimentar. O grupo de louvor estará louvando aqui. Amém? Enquanto isso, os irmãos se cumprimentem. Obrigado, pastor. A paz do Senhor, igreja. Peço a todos que fiquem em pé, por gentileza. Vamos orar. Ó Deus Altíssimo, o Senhor é Deus tremendo. E o Senhor trabalha de maneira ímpar, que nós, muitas das vezes, quando o Senhor começa a trabalhar, nós não entendemos. Mas o teu trabalhar, ó Deus, tem um propósito. E o Senhor tem chamado a cada um aqui nesta noite para ouvir esta palavra. E o Senhor tem um tempo para cada um de nós. E o Senhor está trabalhando na nossa vida, na minha vida e na vida de cada um aqui. E o Senhor tem um chamado. E nós precisamos ouvir o teu chamado, ó Deus. E prestar atenção, ó Deus, na instrução. E fazer conforme a instrução que o Senhor dá. Pai, livra a igreja do mal. Ó Deus, acampa os teus anjos ao redor. Dá força, Senhor, dá sustentação para a tua igreja. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. E toda barreira, Pai, toda obra do mal caia por terra em nome de Jesus. E o teu nome seja glorificado, Pai. E a igreja tenha autoridade, poder para vencer toda hoste maligna, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que as dificuldades, os medos, os temores, muitas das vezes, Senhor, as dúvidas, nós pedimos que estas coisas, elas sejam dissipadas pelo teu poder, pelo conhecimento da tua palavra, pela revelação da tua palavra, e que não haja mais temores e dúvidas, ó Deus, quanto ao propósito, ao teu chamado, que o Senhor tem feito na vida de cada um.
Em nome de Jesus, Senhor, agradecemos pela tua bênção, pela palavra, pelos louvores e tudo que foi feito aqui, Senhor. Tudo isso é para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Despede-nos na tua paz. Os que estão em casa, Senhor, assistindo pela mídia, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor dê a eles a tua bênção e eles todos sejam alcançados com o teu poder. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Deus seja louvado. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele,